brasileiro é um campeonato de pontos corridos, aí é mais difícil, né? No mata-mata, uma Copa do Brasil. Acho que o São Paulo pode ganhar uma Copa do Brasil. Conta um pouco do Rigoni que você contou ontem no Canelada. Sim. Quem é esse Rigoni que o São Paulo contratou? Então, o Rigoni é um meia atacante argentino, estava no Elche da Espanha. O Elche salvou do rebaixamento na última rodada agora do Campeonato Espanhol no sábado. E até eu conversei com um amigo meu que trabalha no Elche, né, que é o Thiago, que é meu amigo de infância. Ele fez alguns cursos lá fora, ele estava trabalhando no Elche. Aí eu mandei uma mensagem para ele falar do jogador, né, do Rigoni. E ele falou que é um meio atacante ambidestro, ele trabalha bem com as duas pernas. Normalmente ele joga pelo lado, não é um velocista, ele é um armador, só que ele gosta de jogar pelo lado. Não tô falando de qualidade, característico. O Everton Ribeiro é um meia que joga pelo lado. Sim, então, ele é um meia, mas que ele gosta de jogar mais pelo lado do que por dentro. E assim, não é um velocista, mas é um cara de boa habilidade, de boa técnica. No Elche começou bem e caiu. Ele terminou a temporada na reserva do Elche. Mas é um jogador que já teve boa passagem no Independiente, já chegou a ser convocado poucas vezes, mas foi convocado para a seleção argentina na época que o Sampaoli era o treinador da seleção. Acho que em 2017 ele chegou a ter 1 ou 2 convocações. E é um cara que se destacou no futebol local. Na Europa foi mais ou menos. E o Elche, que é o time que ele estava, tem argentinos investindo, que são caras que investem também no Defensa e Justiça. São empresários que investem lá e investem no Defensa e Justiça, que era o time do Crespo antes. Sim. Então o Crespo provavelmente tem uma boa relação ali, com esses caras, que são investidores no Elche, no Defensa e Justiça. Conhecia o atleta, e o atleta é desses caras, e ele indicou para o São Paulo. Quem deve ter indicado bem, só para fazer um registro, também falado bem sobre ele, foi o Benítez. Os dois jogaram juntos pelo Independiente, foram campeões da Copa Sul-Americana em 2017 no Independente, onde ele vai melhor, né? Onde ele tem a melhor passagem dele, o Rigoni, ele é no Independente. Ele jogou no Zenit da Rússia. Jogou no Zenit, foi emprestado para Atalanta, Sampdoria, enfim. Mas eles jogaram juntos e foram campeões contra o Flamengo em 2017 na Sul-Americana. Uma informação que é quase certa: Rojas não deve ficar no São Paulo. Essa deve ter sido a última partida do Rojas com a camisa do Tricolor. É um salário muito alto, tem uma entrega, se a gente for colocar ali numa balança, uma entrega mais baixa do que o salário propõe, né? Jogou poucas vezes e quando jogou acabou entrando ali durante a partida. Isso faz parte, são negociações e certamente mercado não vai faltar pro Rojas, né? Seja aqui ou seja fora do país. Ele é muito querido na Liga Mexicana também, onde fez muita história, então pode voltar até para lá. Então o Rojas não deve ficar. O São Paulo, nessa compra do Rigoni, né, que o Bruno Prado já deu um raio-x aí do jogador argentino, o Rigoni, o São Paulo tenta fazer com que a primeira parcela do pagamento do Rigoni seja somente em janeiro de 2022, né? Então o São Paulo vai tentando... Ele é de quem, o Rigoni? O Rigoni, ele pertence ao Elche hoje. Ele é do Elche? Ele chegou em outubro... Não, eu cheguei em definitivo. Tá, chega em definitivo. O Rigoni, ele pertencia ao Zenit, chegou no Elche em outubro do ano passado, ficou pouco tempo mesmo e já foi captado ali pelo Hernan Crespo. Valores ainda misteriosos, a gente não sabe os valores da negociação, mas o São Paulo parcela esse valor, já está certa a ida dele para o São Paulo. A única coisa que o São Paulo está tentando é tirar de dezembro de 2021 para janeiro de 2022 a primeira parcela. Porque aí você já recolheu todas as premiações possíveis do ano em dezembro. Tem um menino uruguaio também, né, que veio. Sim, o Facundo Milan. Pro Sub-20. Mas esse é bom, não é? Mas Esse tem aí grana também, muito né? dele. Tem Na verdade, muito baixa, porque o contrato dele estava acabando lá no Defensor. Então o São Paulo comprou por um valor menor do que poderia ter sido. Então, como o contrato está acabando, para não perder de graça, foi lá e comprou por um valor um pouco menor. Então o São Paulo vai jogadores bons, hein? Sim, o Cavani, né? O Arrascaeta. O Arrascaeta, inclusive, cumprimentou o Milan pela ida ao São Paulo. Meu time no Uruguai. O Cavani era do Danúbio. O Cavani era do Danúbio? Eu achei que era Defensor. Gonçalo Carneiro. O Carneiro também era do Mas o Carneiro aguardamos saber se é um grande negócio. Falaram que ele ia pra Juventus da Itália e acabou não indo, né? Não, foi pra Rua Javari. Ele foi apresentado. Foi outro Juventus. Eu acho que ele tem um empresário do Douglas, ele vai lá parar na Juve. Voltamos à Rádio Jovem Pan. Mas só pra encerrar essa parte, né, contrato Facundo Milan, ele vai ter uma trajetória, pelo menos o projeto, uma trajetória parecida com a do Galeano. Começa no Sub-20, depois vai pro profissional se agradar, mas o tempo para isso acontecer seria menor do que o do Galeano, que inclusive ainda tá por empréstimo, e o São Paulo
pretende sim fazer a contratação dele no final da temporada. O paraguaio Galeano, que eu fui descobrir que era paraguaio esses dias. Eu achava que, como o Galeano do Palestra, assim, das antigas, ele era um brasileiro aí, descendente de italiano, alguma coisa assim. O Crespo coloca o nome dele já na história do São Paulo, conquista o 22º título paulista do time e ganha folga e ganha um certo laço para trabalhar, né? Vocês esperam mudanças, uma evolução desse trabalho do Crespo? Já deu para entender, não que precise de evolução, mas já deu para entender qual é o jeito dele jogar. 3 zagueiros, é um time muito, como o Flávio falou, muito objetivo, direto em direção ao gol. Isso foi uma adaptação do time do Diniz ou já é a cara do Crespo? Acho que tem, assim, ele tem coisas dele, 3 zagueiros, ele joga muito pelos lados. Os 3 jogadores que mais deram assistências para gol foram o Reinaldo, o Daniel Alves e o Igor Vinícius, né? 2 alas direitos e um ala esquerdo, né? O Daniel jogou na ala direita a partir do jogo com o Palmeiras da primeira fase. Então ele joga muito pelos lados. O São Paulo ele tem alguma dificuldade, aí é uma coisa que eu acho que ele vai acertando aos poucos, e se você reparar, todos os jogos do time de Série A foram jogos muito travados. E aí é uma análise, não é crítico, o São Paulo ganhou os jogos, não tem nada a ver, é uma análise de o que a gente vai ver o São Paulo pra frente. O jogo do Palmeiras na primeira fase, lá no Allianz, foi um jogo bem travado. O São Paulo ganhou num erro de saída de bola do Scarpa. O Scarpa foi sair, o São Paulo pressionou, isso o time do Crespo faz muito bem, pressão na saída de bola, errou, gol. Aí o jogo com o Bragantino também foi um jogo travadíssimo. O São Paulo ganhou um gol contra. O Corinthians empatou. E esses 2 jogos Palmeiras também foram jogos bem travados. Acho que onde ele pode melhorar, e tem tempo para melhorar, e tem condição de melhorar, é conseguir se impor mais com a bola contra os times mais fortes. Contra o Racing lá na Argentina, não vou nem botar o jogo com o time reserva, o São Paulo tomou um sufoco muito grande. Então acho que nesses jogos de um enfrentamento assim de nível mais alto, e sem altitude, foi só um sufoco mesmo. Os jogos têm sido muito assim travados. O São Paulo está com muita dificuldade de criar jogo contra times mais fortes. Isso eu acho que é o ponto que ele pode evoluir. E claro, vai evoluir. Tem 3 meses de trabalho, não dá nem para esperar que fosse uma coisa sem defeito. Não existe trabalho sem defeito. Então é uma coisa que eu acho que ele pode trabalhar um pouco melhor. Eu acho que exatamente para que isso possa acontecer no São Paulo, dele trabalhar contra times mais fortes até melhor, e tem condição para isso, tem time para isso, pelo menos o elenco é melhor do que o do ano passado, e ano passado conseguia trabalhar porque já havia um entrosamento. Esse título de tirar a pressão vai fazer o São Paulo trabalhar muito mais tranquilo, não relaxado de desatento, mas relaxado de, putz, a gente não tem mais, sabe, aquela ânsia de ganhar um título a qualquer custo. Essa ânsia, como o Bruno falou, não foi só isso, porque o elenco era mais limitado. O Diniz olhava pro banco e falava, o que eu faço agora? Porque não é nem que o jogador que estava no banco era ruim, mas não tinha as mesmas características do que quem estava em campo. Então você mudava todo o esquema do time e toda a forma de jogar do time. Era muito nítido isso, mudava muito. Então, por exemplo, no ataque, a questão de qualidade mesmo era muito evidente. Ele olhava, tinha Toró e Trellis. Aí ele olhava e falava, o que eu faço agora? Vitor Bueno, entendeu? Que era muito usado ano passado, porque era uma das poucas opções, não estava nem no banco. Não estava nem no banco. 12 no banco. Por opção. Por opção. Então, eu acho que vai trabalhar muito mais tranquilo. Vai trabalhar muito mais tranquilo. O São Paulo vai trabalhar muito mais leve pro restante da temporada, sem dúvida nenhuma. Flávio Prado, sua opinião sobre o projeto para esse ano do Tricolor, então? Com esse cartão verde que é o título, né? Pro Casares, pro Crespo, pra todo mundo. Olha, existe uma coisa assim, é uma coisa bem óbvia, né? O futebol se faz com grana, não tem jeito. Se você não tiver dinheiro para competir, você não vai competir. Você pode ser criativo, você pode melhorar. Tipo assim, o São Paulo trouxe os jogadores sem ter dinheiro. Ele trouxe o Miranda, ele trouxe o Éder, ele trouxe o próprio Benítez, gastando muito pouco. São Paulo não tem dinheiro. Não é que o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo está devendo pra caramba, que é diferente de não ter dinheiro. O São Paulo não tem nada, ele está num vermelho terrível, que não tem nada a ver com a gestão atual. A gestão atual não deve nada, o São Paulo não atrasou salário, mas deve, por exemplo, salários de março do ano passado. O Muricy foi enfático ontem na entrevista, né? Falou várias vezes, cara, tá muito ruim. Quando o Leco cortou 50% dos salários, ele se comprometeu a pagar um ano depois. Um ano depois já chegou e não tem dinheiro. Então o São Paulo está negociando com seus jogadores, há uma dificuldade. Daniel Alves é um credor enorme, mas tem vários, tem agentes de jogadores que são credores. Sim. Então é difícil você fazer um projeto pensando em títulos, tipo de um brasileiro e tal, sem grana, não tem jeito. Você passa até agora o fato do título, que pode ajudar. A exposição que o São Paulo teve, até pelo escândalo todo que foi feito pela quebra do tabu, para você ir atrás de patrocinador. Sim. Hoje eu falei com a Raposa Felpuda do São Paulo, perguntei se tinha um patrocinador master chegando. A resposta foi, ainda não.
Eu gostei do ainda, porque antes ela falava, ainda não. sabe aquela coisa assim? Não, não colocava, tá difícil, sabe assim? Nem, não, ainda não é sinal que tem coisa Tão sendo trabalhada e tal. negociando. Tem que entrar dinheiro, Fred. Se não entrar dinheiro, vai competir, vai chegar mais perto. Como eu disse o Bruno, pode ganhar um torneio mata-mata e tal, mas sem grandes sonhos de retomada, Libertadores, dá pra chegar? O Santos chegou. Mas não é um time pra competir diretamente com, por exemplo, Flamengo, Palmeiras. Se você fosse apostar seu dinheiro, você não colocaria num São Paulo campeão da Libertadores, por exemplo? Então, Libertadores é mata-mata, pode acontecer. Mas brasileiro, por exemplo, é muito difícil. Pode acontecer, mas é muito difícil porque é questão de grana. O São Paulo não tem grana pra investir. Eu acho mais fácil ganhar uma Libertadores do que um brasileiro. Porque você ganha ali 10 jogos e ganha 5, empata 5, pode ser campeão. O Santos estava tão quebrado até mais que o São Paulo. O Santos não dá nem pra escrever. São Paulo. Chegou na final e perdeu aos 50 minutos. O Santos podia ter sido campeão.